Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou complementar sobre o assunto de funções em PHP. Na aula anterior eu falei sobre como é declarada uma função, como se passa valores para as variáveis da função, no caso os parâmetros, e como ela retorna valor. Em PHP também é possível definir o tipo do argumento que uma função deve receber, no caso o tipo de dado. Então aqui perceba que eu estou passando dois valores, certo? E ambos são do tipo inteiro. Então imagine se eu passasse aqui no lugar do 8, eu passar uma letra. Caso eu vou escrever aqui A. Escrevi A. Então 6 vai para a variável A e para a variável B vai receber o valor A, no caso. Então quando eu executar isso daqui, ele vai mostrar um erro, porque ele não vai conseguir, no caso, somar, no caso, A mais B, porque A vai valer 6 e B vai valer A, certo? No caso aqui eu poderia colocar também uma palavra, Mateus, por exemplo, e daria o mesmo erro, porque não é possível somar um número com uma palavra. Se eu quiser fazer essa operação, ela não é uma operação de soma, e sim uma operação de concatenação. No caso, se eu quiser concatenar o número 6 com a palavra Mateus, no caso aqui, no lugar do mais, eu colocaria um ponto. Então aqui eu vou executar a operação de concatenação. Agora vai funcionar. Ele retornou aqui, a soma é 6 Mateus, né? Ficou um negócio estranho. Pronto. Mas o que é que eu quero falar aqui, no caso? Eu quero que nessa função só seja possível receber números inteiros. Então, para isso, antes do nome da variável, é necessário especificar o tipo. Então, eu vou colocar int a, int, no caso aqui, b. Então, a variável a vai receber números somente do tipo inteiro e b também. No caso, se eu passasse aqui, vou escrever aqui teste, vírgula, Mateus. Quando eu executar isso daqui, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que o tipo esperado era inteiro e foi passado uma string, certo? Que é uma cadeia de caracteres. Então, o tipo não é correspondente. Então, a função ela não aceita que você passe para ela valores diferentes do tipo que ela está acostumada a receber, no caso que ela foi feita para receber. Então aqui se eu colocar agora 5 e 3, vai funcionar normalmente, porque eu passei os valores do tipo que ela aceita, no caso, valores inteiros. Agora, por exemplo, se eu passar um número com casas decimais, por exemplo, 3.14, o que ela vai fazer aqui ela vai arredondar, no caso aqui, ela vai retirar a parte decimal desse número e vai deixar somente a parte inteira. Então, como aqui ela só recebe valores inteiros, como eu passei 3,14, né, ela vai tirar a parte decimal, que é o ponto 14, e vai deixar só a parte inteira, que é o 3. Da mesma forma, por exemplo, se isso aqui fosse um número negativo, ele deixaria somente o menos 3. Então aqui o resultado vai dar 2, certo? Que ele subtraiu, no caso. 5 mais menos 3 aqui. No caso vai dar 2, né? Se eu quiser receber nessa função valores com casas decimais, no caso que é o mais ideal, no caso de uma função de soma, né? Que é não perder as casas decimais, só é eu trocar aqui esse tipo de int para float. Float. Que é número real, né? Então agora eu consigo fazer essa operação, que no caso vai dar 8,14, certo? Então,
posso especificar aqui um número com diversas casas decimais. E ele vai conseguir realizar a operação da mesma forma. Se eu passar números com casas decimais, ele realiza a operação. Se eu passar números inteiros, ele também vai conseguir realizar a operação. Com um adendo que ele vai retornar um valor, no caso, se você especificar um valor sem casas decimais, quando ele chamar aqui, ele vai colocar, aqui tem 5. Quando ele passar para cá, ele vai converter esse 5 para um número com casas decimais. Então vai ficar 5.0. E aqui 3 vai ficar 3.0. Sendo que como ele retorna, né? Quando ele fizer essa operação, ele vai perceber, o próprio PHP, que os dois tratam-se de números inteiros, então ele automaticamente vai excluir a casa decimal de retorno. Certo? Por isso que ele colocou somente 8 e não 8.0. Se você quiser forçar que ele retorne um número flutuante, só é colocar aqui o float. No caso aqui eu estou fazendo um cast de variável. Então aqui vai dar 8, né? E eu estou forçando aqui que ele retorne um número float, né? Não deu muito certo, mas é que o mais ideal seria fazer isso daqui, né? Float. Eu acho que esse problema está relacionado ao eco. O eco ele está omitindo as casas decimais. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui. Na verdade ele está retornando um float, sendo que ele não mostra o ponto zero, né? Ele ignora. Ele ignora a casa decimal. Agora se eu passar 3.01, por exemplo, aí ele vai mostrar. Vale? É questão do próprio PHP mesmo, que ele estava removendo as casas decimais. Estava omitindo, no caso. Quando o valor, a soma retorna um número inteiro, né? Ele omite a casa decimal. E é isso, pessoal. A gente tanto consegue especificar um tipo que o argumento pode receber, e a gente também consegue definir um tipo que essa função retorna. No caso, eu poderia fazer daquela forma do cast, né? Que é fazer isso daqui, float, que no caso aqui ele vai pegar este número aqui e converter para um número float. Ou eu posso especificar aqui, ó, 2 pontos, float. Então é a mesma coisa, certo? Quer dizer que essa função soma, ela recebe dois valores do tipo float, que no caso são números reais, e ela também retorna um valor do tipo float, certo? Isso daqui é muito útil quando eu tenho aqui, por exemplo, para vocês entenderem melhor, eu vou trocar isso daqui, eu vou copiar essa função, duplicar ela e vou comentar essa de cima aqui. Eu vou colocar aqui int, 2 int aqui eu vou colocar, certo? E quando eu executar aqui, ó, ele vai mostrar aqui 8 float, porque aqui eu fiz o cast, né? Eu converti, no caso aqui, deu 8, sendo que eu converti esse número inteiro, que é 8, para o número float, o número real. Agora, se eu tirar esse float aqui, ele vai me dizer que é o número inteiro aqui, ó, int 8, certo? Porque eu não fiz a conversão de inteiro para número decimal, né? Ou eu também poderia fazer assim, float aqui, que no caso, quando ele retornar, ele vai fazer a conversão automática desse número, caso ele não seja um float. Então aqui ele vai retornar aqui, ó, float, certo? Ele vai pegar o número inteiro e transformar em número real. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.